A Estônia entrou em cena com força enquanto aumentam as tensões e as preocupações sobre os planos de Putin para o Báltico. A Estônia anunciou que planeja reduzir Moscou a cinzas. Até os Estados Unidos estão surpresos com o plano brutal da Estônia para a Rússia. No entanto, é um plano que só será acionado se Putin fizer algo muito estúpido e imperdoável primeiro: invadir. Em conversa paralela à Conferência de Segurança de Munique, em fevereiro, o ministro das Relações Exteriores da Estônia, Margus Sakina, fez a revelação chocante de que o país se prepara para ir além da simples defesa contra a Rússia. Se e quando chegar a hora, a Estônia vai lutar com todas as forças. Levaremos a guerra à Rússia com ataques profundos em seu território, afirmou Sakina, acrescentando que a Estônia sabe como agir se houver invasão russa. Lendo nas entrelinhas, vemos que a Estônia possui um plano militar pronto para ser executado caso um soldado russo atravesse a fronteira. É um plano para atacar a Rússia em seu território. Vamos explorar esse plano um pouco mais adiante no vídeo, mas por enquanto, Sakina diz que a Estônia faz de tudo para mostrar a Putin como uma nação bem menor que a Rússia pode ser ameaçadora. Por isso, estamos acelerando investimentos e desenvolvendo capacidades, afirma o ministro das Relações Exteriores da Estônia, destacando o investimento de 5% do PIB em defesa na região. A Estônia já alertou várias vezes sobre os planos de Putin para o Báltico, mas agora é diferente. É a Estônia avisando Putin que não vai só se defender das tropas russas. O país reagirá com força, e a Rússia pode se arrepender de cruzar a única linha capaz de trazer toda a OTAN à sua porta. Segundo o Kiev Post, Sakina comentou enquanto as tensões crescem na Europa com a Rússia tentando testar os limites da OTAN. Só em 2025 houve muitos exemplos, já que a Rússia intensificou a guerra híbrida que vem travando na Europa há anos. Drones foram enviados ao espaço aéreo de países da OTAN, como Polônia e Romênia. A própria Estônia foi alvo das provocações de Putin. Em setembro, a Rússia enviou um trio de caças MiG-30 e um para o espaço aéreo da Estônia. Ignorando pedidos de comunicação, eles ficaram 12 minutos até serem expulsos por uma equipe de resposta rápida da OTAN. Esses incidentes não visam sinalizar ataques. Eles são exemplos da Rússia testando os tempos de resposta, da Rússia tentando descobrir quanto tempo ela tem para realizar ataques antes de enfrentar retaliação. E a Estônia sabe exatamente o que Putin está tentando fazer. Enquanto aplica táticas de guerra híbrida, a Rússia também se prepara abertamente para um conflito tradicional com a Europa, focado na região do Báltico. Por exemplo, a Rússia está reforçando suas bases e o deslocamento de tropas ao longo da fronteira que compartilha com a Finlândia, relata o Kiev Post. Ela também está militarizando cada vez mais o enclave de Kaliningrado, que fica entre a Polônia e a Lituânia, o que poderia transformá-lo em uma plataforma de lançamento para um avanço multidirecional na região do Báltico. Um ataque de Kaliningrado pelo oeste e da Rússia pelo leste poderia isolar os estados bálticos do apoio da OTAN. Por isso, a Estônia está pronta para revidar. Ela precisa ser capaz de atingir a Rússia com força suficiente para manter as forças invasoras de Putin afastadas, tempo suficiente para que seus aliados da OTAN possam responder. Ainda há dúvidas sobre como a Estônia responderia à Rússia e se essas respostas funcionariam, mas responderemos a isso depois. O principal sobre os comentários de Sakina é que ele não afirmou que a Estônia planeja invadir a Rússia como ataque preventivo a uma ameaça de invasão. Isso é um contra-ataque, não um golpe para nocautear. A Estônia avisa a Rússia que Putin não terá tudo como quer se ele iniciar a campanha europeia que muitos acham que está planejando após a guerra na Ucrânia, que a Rússia ainda está longe de vencer. Em sua reportagem sobre os comentários de Sakina, o Telegraph informa que eles foram feitos em meio a preocupações que circulam nos círculos de defesa de que a Rússia planeja ocupar pelo menos parcialmente os estados bálticos da Estônia, Letônia e Lituânia. Uma vez que a guerra na Ucrânia termine, é claro, esse plano parte do pressuposto de que a Rússia vença na Ucrânia, o que está longe de ser garantido. Após 4 anos de combates, nos quais ocupou apenas cerca de 20% do país, mas a preocupação existe, e não é apenas uma preocupação que circula entre os bálticos. Em dezembro, Kirilo Budanov, então chefe da inteligência militar e agora do gabinete do presidente da Ucrânia, disse que a Rússia passou a reduzir os prazos para possível ocupação de território europeu. Budanov disse que os estados bálticos seriam o primeiro alvo da Rússia caso esses combates comecem,
Ele destacou que as ambições diabólicas de Putin alimentam tudo em direção a um império, e eles se veem assim. Para crescer, é preciso avançar para expandir influência e território. Isso responde a muitas perguntas, disse Budanov em dezembro. Para Putin, isso sugere que a Rússia quer controlar as nações europeias consideradas mais frágeis por ele, antes de focar em países como a Polônia, para os quais Budanov afirma que a Rússia não tem planos militares. Isso já é uma revelação curiosa. Mencionamos Kaliningrado e seu possível papel em um ataque aos estados bálticos. Putin realmente acredita que a Polônia não reagiria a uma agressão de um vizinho contra seus aliados da OTAN? Se for assim, a Rússia adota uma visão muito míope sobre invadir a Estônia e os outros estados bálticos. Talvez porque acha que o restante da Europa o sacrificaria. As ambições imperiais de Putin? Esse não é o caso. A Estônia está contando com esse fato. Muitos acreditam que um ataque russo à Europa é iminente, incluindo Ian Bond, vice-diretor do Centro para a Reforma Europeia. Bond disse à BBC: "Ninguém em sã consciência quer pensar que uma guerra europeia está prestes a acontecer novamente. Na verdade, cada vez mais oficiais de inteligência europeus afirmam que o prazo não importa tanto quanto a avaliação em si. Há preocupações de que os estados bálticos sejam o primeiro alvo de Putin desde 2018. O Centro para uma Nova Segurança Americana publicou um artigo intitulado "Quando Putin invadir os Bálticos". O artigo dizia que o presidente da Rússia jogava xadrez contra a OTAN e que invadir a Estônia, a Lituânia e a Letônia seria seu próximo passo. Agora sabemos que estava errado, já que Putin atacou a Ucrânia primeiro. Isso mostra que o líder da Rússia pensa há anos em como a Federação Russa pode retomar antigos territórios soviéticos. Se a Estônia estiver certa, as conspirações de Putin estão quase concluídas e a Rússia logo agirá. Tudo isso nos remete ao que já mencionamos, como seria o plano da Estônia para reduzir a Rússia às cinzas. A Estônia tem se preparado bastante para uma possível invasão russa, como veremos a seguir. Primeiro, a Rússia deve saber que a Estônia não é mais a mesma nação de antes. Quando surgiram rumores de invasão, Sakina sugeriu isso ao comentar os investimentos em defesa e reforçou em declarações na Conferência de Segurança de Munique. Os planos anteriores do passado eram simplesmente: se a Rússia vier, então a OTAN finalmente vencerá a guerra. Nesse caso, não haveria mais estonianos, mas não queremos esse tipo de plano. O ministro das Relações Exteriores da Estônia afirma com certa amargura que planos anteriores para derrotar a Rússia significavam sacrificar a Estônia. Para a sobrevivência da OTAN europeia diante de uma contra-invasão, este é nosso único plano. Não podemos esperar a Rússia entrar nos estados bálticos para só então reagir, afirma Sakina. O que te diz tudo o que você precisa saber sobre a mentalidade dele. Há um problema evidente no plano da Estônia em um confronto direto, pois a Rússia continua mais forte, mesmo após 4 anos de guerra com a Ucrânia. Segundo o Global Firepower, que avalia forças terrestres, aéreas e navais, a Rússia ainda possui o segundo exército mais forte do mundo. Com base em suas métricas, a Estônia ocupa a posição 106 entre 145 nações avaliadas, e não há nenhuma área em que ela supere a Rússia. A população total da Estônia, de quase 1.200.000 habitantes, é menor do que os 1.300.000 militares ativos que a Rússia possui apenas em suas forças armadas. O orçamento de defesa da Rússia é 100 vezes maior que o da Estônia, financiando uma força aérea com 4.237 aeronaves contra apenas 2 da Estônia, e uma marinha com uma frota de 747 embarcações contra os 8 navios de guerra que a Estônia possui ao todo. O Global Firepower diz que a Estônia não tem tanques e possui apenas 2.507 veículos blindados. Isso dificultará muito a defesa do país contra os métodos de ataque preferidos de Putin. Esses números tornam a ideia de Sakina sobre invadir a Rússia absurda. Lembra do que ele falou sobre ataques em profundidade? A Estônia não pretende enviar soldados à Rússia, pois seria quase impossível. A Rússia tem tropas suficientes para bloquear o país e impedir qualquer invasão. A Estônia pode, como aprendeu com a Ucrânia, atacar a retaguarda da Rússia para dificultar o avanço das tropas em terra. Para começar, a Estônia comprou uma dúzia de sistemas de foguetes HIMARS dos Estados Unidos e está avançando com planos para adquirir pelo menos mais 6 unidades. Se a Lockheed Martin obtiver autorização do Pentágono para fabricar o HIMARS, os novos HIMARS chegam à Estônia em 2028 ou 2029 e darão ao país capacidade para ataques profundos em território russo.
A Ucrânia já mostrou várias vezes que o HIMARS cumpre bem essa função na guerra contra a Rússia. Em 28 de setembro, a Ucrânia realizou um ataque bem-sucedido com HIMARS a uma usina termoelétrica no Oblast de Belgorod. A Estônia faz fronteira com a Rússia e já possui sistemas HIMARS, além de planejar novas compras. Poderiam ser apontados na direção da região de São Petersburgo, colocando em risco um dos centros populacionais mais importantes da Rússia. São Petersburgo também é uma das regiões mais ricas da Rússia. Putin quer protegê-la dos horrores da guerra que ele mesmo deseja iniciar. A Estônia pode evitar essa proteção, lembrando rapidamente que a Rússia sofrerá graves consequências se um soldado cruzar a linha. Além da ameaça dos HIMARS, há o novo lote da Estônia com 6 sistemas sul-coreanos de foguetes K-239 Chunmoo. O pedido foi anunciado pela Estônia em dezembro dentro de um contrato de 290 milhões de euros, ou 342 milhões de dólares, incluindo mísseis que ampliam sua capacidade de longo alcance. O principal deles é o CTM-90, que é um míssil balístico tático com alcance de até 290 km ou cerca de 180 milhas. Isso novamente coloca partes da região de São Petersburgo em risco. A Estônia também receberá mísseis CTM-MR e CGR-080, que têm alcances de 160 e 80 km, ou 99,4 e 49,7 milhas, respectivamente. O míssil de maior alcance ameaçaria regiões russas na fronteira com a Estônia, enquanto o de menor alcance poderia atingir a retaguarda russa na Estônia ocupada se necessário. As entregas desses sistemas sul-coreanos começarão na segunda metade de 2027, segundo o The Military Show. Essas entregas mostram que a Estônia está ganhando força para sustentar as declarações de seu ministro das Relações Exteriores. Ataques em profundidade são possíveis, e a Estônia os usará para atingir território russo enquanto se defende em terra. Nesse momento, a segunda parte da estratégia da Ucrânia entra em ação. Essas armas de ataque em profundidade serão essenciais para mostrar a Putin que a Estônia não pode ser intimidada. Elas farão parte, no fim das contas, de uma estratégia mais ampla que prevê a Estônia resistindo tempo suficiente para receber apoio de seus aliados da OTAN. Se as forças russas tentarem invadir a Estônia, será acionado o artigo 5 da OTAN. Segundo o artigo, todos os membros da OTAN devem ajudar qualquer membro atacado em seu território. Um ponto pouco divulgado do artigo 5 é que essa ajuda pode envolver ou não o uso de força armada. No caso da Estônia, ela contará com seus vizinhos bálticos, Lituânia e Letônia, além de Finlândia e Polônia, em regiões próximas ao Báltico. Assustados pela jogada de poder de Putin, eles lutarão junto à Estônia em seu território. O desafio da Estônia é que acionar o artigo 5 não garante resposta imediata da OTAN. Afinal, organizar uma guerra com a Rússia leva tempo. Além dos ataques de longo alcance, a Estônia prometeu investir mais de 10 bilhões de euros, cerca de 11,8 bilhões de dólares, em suas forças armadas entre 2026 e 2029. A proposta é criar um elemento de dissuasão crível que a Estônia busca com uma versão renovada de suas forças de defesa. Isso permitirá acesso a armas modernas, mais munição e treinamento avançado. A Estônia se recusa a ser coadjuvante em uma guerra da OTAN com a Rússia e busca ser um peso pesado. A Estônia também está fortalecendo suas defesas, de acordo com o Kiev Post. O país aprovou uma lei exigindo que prédios residenciais e comerciais acima de certo tamanho tenham bunkers e abrigos antiaéreos. Provavelmente é uma medida para enfrentar futuros ataques de mísseis e drones russos, caso Putin invada. A Estônia também concluiu 110 quilômetros, ou cerca de 68 milhas de uma cerca que vai ao longo de sua fronteira leste com a Rússia, que será usada para conter as forças russas e realizar vigilância. Assim, saberá quando Putin planeja atacar. Inclua também as propostas do país para melhorar drones e defesas aéreas. Está claro que a Estônia aprendeu lições com a luta da Ucrânia contra a Rússia e planeja usá-las em sua defesa. Após tudo isso, surge uma pergunta óbvia. O plano da Estônia funcionará? Vai funcionar no sentido de que o país seria capaz de dar uma resposta dura e sangrenta à Rússia em resposta à invasão de Putin? Mísseis voando em direção a São Petersburgo já seriam suficientes para isso, e a resposta da Estônia pode ser forte o bastante para irritar os cidadãos abastados daquela região, a ponto de pressionarem Putin a repensar sua abordagem. No longo prazo, a Estônia ainda dependeria bastante dos aliados da OTAN para desenvolver uma defesa conjunta.
Os dados da Global Firepower são claros, e a grande preocupação da Estônia é que a OTAN talvez não seja a solução. Uma simulação preocupante destacada pelo The Telegraph, a chamada simulação lituana, foi organizada pelo veículo de notícias alemão Die Welt e contou com ex-membros da OTAN e analistas militares alemães. Nesse jogo de guerra hipotético, a Die Welt concluiu que os membros da OTAN ficariam tão paralisados pela indecisão sobre o que deveriam fazer que, se a Rússia invadisse a Lituânia, a invasão já estaria praticamente concluída. Quando uma resposta fosse organizada, o destaque da simulação seria o papel dos Estados Unidos. Especialistas consultados por Die Welt afirmaram que os Estados Unidos evitariam acionar ou ajudar pelo artigo 5, temendo desencadear uma terceira guerra mundial. Nem mesmo a Alemanha, com soldados na Lituânia, parece capaz de deter as forças de Putin. Este é um cenário apocalíptico, e se, embora destaque a Lituânia, a Estônia, país báltico vizinho, enfrenta desafios semelhantes. No entanto, é importante observar que o cenário de Die Welt é apenas um possível futuro entre muitos, e um futuro que depende fortemente da suposição de que os Estados Unidos simplesmente ficariam de braços cruzados e permitiriam que a Estônia fosse derrubada. Isso está longe de ser garantido. Mesmo assim, a Estônia deixa claro que se prepara para qualquer situação, mas prefere evitar conflitos. O presidente Alar Karis e outros líderes europeus pedem que a Europa designe um enviado para dialogar com Putin. Isso ainda não ocorreu, e há dúvidas se Putin falaria com o enviado e se suas palavras seriam confiáveis caso o fizesse. A Estônia planeja atacar a Rússia com força total para abalar o sistema de Putin. O impacto seria surpreendente e talvez necessário para o país. Enquanto a Europa hesita sobre como agir diante de Putin, a fase 0 da guerra da Rússia com a OTAN já começou. O que é a fase 0? Descubra no nosso vídeo. Se gostou do vídeo, inscreva-se no The Military Show para saber mais sobre os preparativos dos estados bálticos contra a iminente invasão de Putin. Obrigado por assistir.